A gente segue por aqui com a Aline Cortez, que vai trazer para a gente um espetáculo de dança. Apreciem, pessoal. A gente se encontra daqui a pouquinho, depois que a gente apreciar a dança da Aline. On one Saturday morning, sun was shining fine. The little lovable Bill Belly twinkled on the line. Her backyard and weeping hard that she married Bill Brickman. They took her cooking out, flying like a bolt. Face how the big and hang around to that crowd. She yelled out loud, won't you come home, Bill Belly? Won't you come home? She cried the whole night through. She'll do that cooking, Billy. She'll play that ring. She knows she's the new broom. Remember that lazy evening when she threw you out with nothing but a fine tooth comb? Yeah, she knows that she's to blame. Sing around and shake, Bill Belly, won't you please come home? To retire home away, she's blown up top. She's living off alcohol. She's in a Dino Deli. She's that night that goes and ain't big wrong. She's in a sad condition. She's a sorrow sight. She's driven since you put her down. Please come home, will you? Linda! Pessoal, vocês gostaram? Eu estava aqui olhando no cantinho, fiquei encantada com a apresentação da Aline. Bom, eu particularmente sempre tive desejo de dançar. Não tenho a habilidade, mas sempre tive esse desejo. Quem sabe, né, Aline? Ela faz parecer fácil, né? Mas eu acho que, assim, pensando um pouquinho, né, no que a gente vinha conversando antes, quando estávamos com as professoras Alessandra e Regimeire, a importância, né, da gente mostrar que, sim, podemos ocupar os espaços que queremos, sim, podemos mostrar as nossas potencialidades, as nossas capacidades. E a gente tem aqui um exemplo belíssimo, né? Que é o exemplo da Aline, que fez para a gente um espetáculo lindo de dança.
Aline, dá para conversar um pouquinho? Conseguiu respirar um pouquinho? Tá tudo bem. Então vamos lá. Aline, me conta uma coisa. Você faz parecer fácil, mas eu tenho certeza que é fruto de bastante prática, né? Sim. Quanto tempo você dança? Esse estilo eu danço há 6 anos, fazendo aula, indo em bailes, que a gente aprende muito dançando, né? Antes, quando podia. Mas eu sou da dança desde que eu era pequena, já fiz balé profissionalizante, jazz, sapateado, flamenco. Então, a dança está em mim desde sempre. Mas o que é muito legal dessa dança é que qualquer um aqui pode fazer qualquer um desses passos. São passos que a gente dança sozinho, então a gente consegue ir pegando devagarzinho e aprendendo. E o que é muito legal dessa dança é que não tem certo e errado. Eu fiz uma série de movimentos que tem a técnica, e aí quando a gente dá aula a gente ensina, mas eu posso fazer uma coisa com o braço aqui, com o braço aqui, com o braço aqui, e está tudo certo. Então, tem uma questão de você poder se colocar a sua expressão, a sua individualidade, que não tem outra dança. Em todas as danças que eu participei, que eu fiz, nenhuma era assim. Então, esse é o chamariz dessa dança um pouco para mim, sabe? Legal. E essa dança que você dançou aqui especificamente é o jazz. A dança chama swing jazz, a dança chama authentic jazz ou solo jazz. O estilo de música é swing jazz, que é um jazz bem swingado. O swing, essa palavra swing do swing jazz, ela vem de balanço. Uhum. Porque a gente tem uma coisa muito marcante na música, que é o tss, tss, tss. E esse balanço é o que capta a gente nessa dança. Então, a música é swing jazz e a dança é authentic jazz ou solo jazz, porque é uma dança feita sozinha. Legal. E, assim, faz quanto tempo ou antes, como é que a dança entrou na sua vida? Quando é que você percebeu, deu um estalo e você falou, nossa, eu gosto mesmo de dançar? Então é isso. Eu comecei a dançar mesmo mais profissionalizante com 12, e aí tinha toda uma questão de postura, de respiração, de fazer uma atividade física, e eu fiquei muitos anos sem dançar, tive filha, minha filha tem 10 anos, e aí um dia uma amiga fez uma festa numa casa que era aqui perto, que chamava The Clock, que era uma casa toda ambientalizada nos anos 50. E aí eu conheci o rockabilly, que é os anos 50. Na verdade, rockabilly é mais assim. Isso aqui é mais o estilo rockabilly anos 50. E essa aqui são os anos 20 e 30, que é mais essa dança voltada mais para o jazz. E aí um amigo, nessas festas, né, porque quando a gente começou a dançar rockabilly, eu queria só fazer isso, não saía, não jantava, não viajava. E aí um amigo meu falou, tem um outro estilo que chama Lindy Hop, porque isso que eu dancei é solo. Uhum. Tudo isso que a gente consegue fazer aqui, a gente consegue fazer em dupla, e aí chama Lindy Hop, que é essa dança em dupla. E ele falou, quer conhecer? E aí eu fui conhecer o Lindy Hop, aos pouquinhos fui me apaixonando. E aí percebi que acho que de tudo que eu já dancei é o que eu mais amo fazer da vida. Que lindo, que mais você se identificou, né? E você também ensina a dança, não é? Ensino. Eu sou professora numa escola que chama Swing Out Studio. Swing Out é o nome de um passo que a gente faz em dupla. E eu sou dançarina numa companhia de dança que chama That Swing Dance Company. E a gente está montando espetáculo, a gente está sempre estudando muito, pesquisando, para conseguir tentar democratizar esse estilo de dança, né? Porque, querendo ou não, a gente, falando, né, um pouco do que as meninas estavam conversando, é um estilo que ainda é muito elitizado, né? Quem toca jazz hoje no Brasil, né? Normalmente são homens brancos, de classe média. Então, e como é um estilo muito gostoso para poder se expressar, a gente, tanto na companhia como na escola de dança, a gente tenta democratizar um pouco, tentar levar essa cultura, tanto que nos espetáculos a gente chama as pessoas para dançar junto, a gente brinca um pouco junto. Para ver que assim dá, né, para fazer, não é? Super dá. E você sente que o jazz, a dança trouxeram benefícios para sua vida? Primeiro, tem muita questão corporal, né? Querendo ou não, é uma atividade física, dá para ver que a gente usa muito do físico, coordenação motora, então é um jeito de você se manter muito ativa de um jeito divertido. E me ajudou muito a entender mais música, né? Porque o jazz ele tem uma gama de possibilidades musicais, né, de décadas de pessoas que vieram criando e estudando e inovando. Tem um documentário, para quem quiser assistir, eu acho que ainda está no YouTube, né? Não sei se podia falar YouTube, mas chama Jazz. O documentário tem 13 horas. São 13 episódios de 1 hora. Então, o jazz tem uma riqueza muito grande. Então, ter contato com
com essa dança me deu a possibilidade de conhecer um universo que eu não conhecia. Porque o jazz é primordialmente um estilo criado por negros, ali em New Orleans, e depois se espalhou por Chicago e Nova York. E isso é muito importante, porque quando a gente vê um embranquecimento do jazz hoje em dia, retornar essas origens desse jazz como uma expressão de um povo negro daquela época, a gente precisa estudar. Então, não adianta só eu ser dançarina e ser professora e não entender como foi essa história. Exatamente. E, nesse sentido, você é pesquisadora também da dança, também, né? Sim. E aí eu sei que é difícil a gente falar de décadas em poucos minutos, mas se você puder trazer um pouquinho para a gente, como é que você foi compreendendo a história do jazz, a gente gostaria de ouvir. Vou tentar fazer um resumão. Então é isso. Na verdade, o jazz ele vem do blues. A base de todo o jazz é o blues, que é aquela música mais lenta, né? Teoricamente seria uma música mais triste, mas que conta a história desse povo negro, africano, porque o jazz e a dança que veio dele é um estilo afro-norte-americano, né? Tem influências africanas, mas também tem influências europeias, né? Porque começou a acontecer toda uma miscigenação ali das pessoas. Mas é isso, o blues ele conta a história dessas pessoas, era o jeito que elas tinham de contar suas tristezas, suas alegrias, como que era a cultura. E a história dele vem muito de improvisação e de experimentação, né? Então os músicos se juntavam, um começava a tocar, outro tocava, falava, isso deu certo, vamos tentar desse jeito, vamos tocar junto. Então foram muitos anos e muitas décadas desses músicos trocando muito e tocando junto. E aí a gente tem nomes muito importantes do jazz que muita gente deve conhecer, Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie. Benny Goodman foi um homem branco, mas ele foi um dos responsáveis por fazer o jazz estourar nos Estados Unidos, porque a classe média não queria consumir música que vinham de músicos negros. Mas aí quando um músico branco tenta experimentar esse estilo e começa a fazer sucesso, ele é consumido no país inteiro. E uma coisa que é muito importante do jazz é que nos Estados Unidos teve a Grande Depressão ali, né? Entre a década de 20 e 30. Principalmente para os jovens, o jazz, a música, o swing jazz e a dança que vem com ele, as danças que vieram com ele, a gente brinca que salvaram ali os norte-americanos de uma depressão econômica profunda. Então, as pessoas não tinham dinheiro para muitas coisas, mas elas guardavam um pouquinho para chegar no final de semana e dançar com as pessoas que elas gostavam, que elas conheciam. Então, o jazz foi muito importante. Mesmo na Segunda Guerra, você tem relatos das pessoas indo para o exército e, no meio da guerra, paravam para poder tocar, para poder ouvir. Então, o jazz ele traz muito isso de improviso, né? E é isso, você não tem certo ou errado. A gente fala que o jazz é um diálogo. A gente na dança, quando está dançando a dois, são duas pessoas conversando, dialogando. A gente fala que é um caso de amor de 3 minutos quando duas pessoas estão dançando. É lindo. E na música também, são pessoas que estão conversando. É diferente, às vezes, de outros estilos, que você tem uma partitura perfeita e você tem que seguir aquilo. Então, é isso que é muito encantador, tanto na música quanto na dança, essa espontaneidade de você poder expressar o que você está sentindo ali com o seu corpo e quem toca com o instrumento. Ai, Aline, que delícia poder ouvir você. A história do jazz também é encantadora. Nesse pouco tempinho que você trouxe aqui para a gente, quanto deu para perceber que história rica, né, e que veio atravessando as décadas até chegar aqui hoje e a gente poder apreciar você dançando. Desculpa, eu só queria falar. Essa música que vocês ouviram é uma música de domínio público. A cantora original é a Ella Fitzgerald, que ela até hoje considerada a dama do jazz, mas essa versão é de uma banda brasileira de São Paulo, que chama Fizz Jazz. Então, eles estão disponíveis aí na internet para quem quiser ouvir. São músicos incríveis, tocam muito para os dançarinos, quando a gente estava tendo baile. Não podia deixar de agradecer os meninos que liberaram para poder dançar aqui com vocês hoje. E a gente agradece também. E aí queria te perguntar, Aline, será que você gostaria de deixar um recado para as nossas meninas e meninos que têm, né, a dança como projeto de vida? Claro. Existem muitos dançarinos de muitos estilos que têm projetos muito individuais. Você pode ser um dançarino individual e ter o seu projeto. Mas, para mim, a dança ela só funciona se ela for um projeto coletivo, se ela for colaborativa. Então, de você se unir com pessoas que gostam daquele estilo, que têm visões parecidas com você, que querem as mesmas coisas, porque
para mim não tem como você dançar sem aprender com o outro, né? É outro corpo que entende aquela música de um outro jeito. Então, acho que a força de quem quer seguir com a dança é você ter um grupo, ter um coletivo, pensar projetos, estudar junto. Aí a coisa funciona, que é o que a gente tem tentado na companhia de dança, e mesmo dando aula. Então, gosta de dança, se junta com pessoas que gostam daquele estilo e vai fundo, porque a arte, né, a gente está percebendo muito nesses tempos que a gente não vive sem arte. Então, a pandemia deixou muito claro para a gente uma série de coisas. Entre essas coisas, a necessidade absolutamente crucial, fundamental da arte na nossa vida, né? Quero te agradecer Imagina. Muitíssimo, Aline. Obrigada eu pelo convite. Você está convidada para muitas outras vezes. Obrigada, foi delicioso. E, pessoal, eu vou então me despedindo de vocês. Se a gente, por um lado, abriu, né, a nossa Semana da Mulher com chave de ouro, recebendo a professora Alessandra, a professora Regimeire, agora a gente fecha com chave de ouro, com um espetáculo de dança que a Aline Cortez trouxe para a gente. Quero deixar já o convite para vocês estarem conosco no decorrer de toda essa semana, do meio-dia a 1h, a gente vai estar aqui juntos no Centro de Mídias de São Paulo, falando sobre mulheres e a Semana das Mulheres. Um beijo enorme a todas e a todos. A gente se vê em breve.